Muito bom dia a todos. Eu, em primeiro lugar, queria pedir desculpa porque estou a recuperar de uma constipação. Está melhor que sexta, que fui afónica para uma conferência. Vamos ver se hoje conseguimos chegar ao fim. Darei o meu melhor, mas desde já lamento o som menos agradável da minha voz e espero pelo menos que ele exista até ao fim do painel da manhã. Queria agradecer ao Urbanólogo não só o convite interessado, como também o tema que traz a debate. Como todos sabem, estamos neste momento a preparar um conjunto de instrumentos de política para a habitação, por isso não podia ser uma altura mais pertinente e mais útil para nós termos vários encontros com vários membros da sociedade, desde decisores a técnicos, à sociedade civil, a associações de moradores, a cooperativas, a debater para nos poderem ajudar a construir da melhor maneira possível os instrumentos que estão em curso, e queria desde já cumprimentar não só todos os elementos da mesa, como os próximos oradores, desculpando-me por ter de sair às 11h15 para outro compromisso, mas o meu gabinete estará presente até ao fim, porque temos de facto todo o interesse nos temas que serão tratados aqui hoje. Em relação ao documento do qual viram a capa atrás, eu estou a ver na audiência várias caras que já vi noutros encontros que nós fizemos sobre este tema. Este, de facto, foi um documento que nós lançamos a 4 de outubro, entrou em discussão pública a 6 de outubro, se não estou em erro, e esteve até o dia 16 de dezembro. Nesse âmbito fizemos um conjunto muito alargado de sessões de divulgação, dinamização da consulta pública e de debate, razão pela qual não era isso que eu vinha aqui fazer hoje. Eu vinha tentar um pouco dar o ponto de situação depois deste processo de consulta pública e tentar trazer algumas novidades, porque de facto várias pessoas aqui ultimamente têm-me ouvido a falar bastante e corro o risco de parecer que estou sempre a dizer a mesma coisa, dada a proximidade de encontros que se têm dado sobre o tema, o que só é bom. Ou seja, do nosso ponto de vista, este relançamento do interesse e dos debates e dos encontros sobre política de habitação reflete, de facto, não só a importância que este tema tem na sociedade atualmente, como também um sentimento de que se está a acontecer alguma coisa e de vontade de contribuir, de vontade de fazer ouvir as várias vozes para que os vários pontos de vista sejam integrados. O documento que viram atrás, vou só para quem eventualmente não tenha estado presente nos outros encontros ou não o tenha lido, já que ele é público, assenta a missão da nova geração de políticas de habitação em 2 pilares. Um deles podemos quase simplificá-lo dizendo que é tornar real o direito à habitação constitucionalmente garantido, ou seja, garantir que todos têm direito a uma habitação adequada, mesmo aqueles que não têm rendimentos suficientes para o alcançar por si próprios por via do mercado. E um segundo pilar que se centra em tornar a reabilitação a regra da intervenção, tanto ao nível dos edifícios como dos espaços urbanos. Eu vou-me centrar no primeiro pilar, que ao nível de objetivos se traduz em 3 objetivos. O primeiro objetivo, que é o que nós podemos dizer que está mais próximo das políticas de habitação que ouvimos falar até agora, nem de todas, mas da maioria, está mais próximo essencialmente do que está na cabeça das pessoas, de como sendo a política social de habitação, que é dar resposta às famílias mais carenciadas, dar uma solução habitacional a todos aqueles que estão em situação de grave carência habitacional e de situação habitacional indigna. Neste primeiro objetivo, nós estamos a trabalhar peço desculpa, em 2 instrumentos, que já irei referir mais em detalhe daqui a pouco, mas é um objetivo que se centra, digamos, no que seriam os mais vulneráveis. E tentando ligar um pouco com o que foi a intervenção anterior ao nível da dicotomia promoção pública, promoção privada, eu queria aqui referir que nesta nova geração de políticas de habitação nós não temos uma dicotomia, nós tentamos mobilizar ambas.
Ou seja, temos instrumentos especificamente direcionados para apoiar promoção pública, mas que não inviabilizam que essa promoção seja, que haja promoção por outras vias, nomeadamente pelos próprios moradores, nomeadamente por cooperativas, por autoconstrução ou por IPSS. E temos também, muito no objetivo 2, que é dar resposta à situação habitacional de todos aqueles que, tendo rendimentos intermédios, hoje em dia já não conseguem aceder a uma habitação adequada por via do mercado, dada a evolução que tivemos no próprio mercado habitacional, em que mobilizamos essencialmente para este segundo objetivo incentivos à participação dos privados, sem prejuízo de termos fortíssimos instrumentos de oferta pública também, nomeadamente o Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado, que é um instrumento que foi criado para mobilizar o património devoluto e disponível do Estado e das outras entidades públicas, bem como do terceiro setor, para disponibilizar para este segmento. Temos um outro objetivo ligado com esta questão, que é um pouco dar resposta ao que nós achamos que faltou dar das políticas de habitação anteriores, que é, muitas vezes nós demos a casa, mas demos só isso. E o que resulta daí é que raramente uma família muito carenciada precisa só de habitação. Eu conheço poucos casos, para não dizer nenhum, de famílias que estejam em grave carência habitacional e que tenham um bom emprego, uma boa integração social e económica, boas redes familiares, boa qualificação. Eu com isto quero dizer que quando estamos numa situação de grave carência habitacional, normalmente há uma série de outras falhas estruturais que estão presentes e que é necessário dar uma resposta conjunta e articulada. E muitas vezes os programas de política anteriores, que foram referidos anteriormente, nomeadamente por razões que também foram aqui referidas, monofuncionalidade, afastamento do território urbano, uma ocupação também toda do mesmo estrato social, ou seja, uma certa segregação social e territorial, e também a falta de instrumentos de acompanhamento do ponto de vista da qualificação, do emprego, dos apoios sociais, etc., levaram que famílias que tenham a sua resposta habitacional dada ainda continuem a não ter condições de vida suficientemente satisfatórias para a sua autonomização, para a sua autoestima, para se estarem plenamente integradas na sociedade. E aí temos esse terceiro objetivo, que se orienta muito para a intervenção nos bairros existentes de promoção pública de arrendamento apoiado, para promover uma maior integração desses bairros e se centra também numa maior proximidade das políticas públicas às populações. Estando assim um pouco em traços gerais falar do documento, eu queria dizer algo sobre o processo de consulta. Foi muito participado, recebemos mais de 600 contributos e já foi feita a análise global e o tratamento destes contributos, e uma conclusão geral que tivemos é que houve um grande consenso, um grande reforço da estratégia ao nível dos objetivos e de tudo o que está dos objetivos para cima, ou seja, podemos dizer do seu caráter mais estratégico, havendo de facto um conjunto de contributos de complemento e de algumas dúvidas ao nível da operacionalização, ou seja, ao nível dos instrumentos. Muitos destes contributos, a parte deles foram integrados na versão final da estratégia, que irá ser levada em breve ao Conselho de Ministros. Parte desses contributos não eram para integrar num documento de 30 páginas de orientação estratégica, mas eram contributos pontuais para a elaboração dos próprios instrumentos que estão também a ser considerados. E queria aqui dizer que, fechado o processo de consulta pública, estando nós já com uma versão final para levar a Conselho de Ministros, o que estamos neste momento a fazer é de facto concretizar, cumprir o compromisso que assumimos de concretizar até ao final do primeiro trimestre os principais instrumentos da área da habitação. E falo aqui em particular do primeiro direito, o novo programa de apoio que irá substituir o PER e o PROHABITA,
e que tem como grande marca um traço que nós queremos que fique patente em todos os instrumentos de política de habitação, que é orientar da habitação para as pessoas todos os instrumentos, em particular este. Ou seja, o primeiro direito é um instrumento que passa a ter como referência o acesso das famílias à habitação, como principais beneficiários as famílias em grave carência habitacional que não conseguem aceder à habitação, e não, por exemplo, situações como aconteceu com o PER, quem é que está alojado em barracas. É um documento também que assume outro dos princípios transversais da política, da nova geração de políticas de habitação, que é o apoio à reabilitação e ao arrendamento, não fechando a porta para outras situações, de facto dá um grande peso aqui, peso esse que está ali cerçado numa outra vertente que nós queremos que esteja por base de tudo o que fazemos, que é em dados, em informação real, em informação concreta. E aqui queria referir que muito a suportar este primeiro direito, para além de todas as reuniões, auscultações com municípios, com comissões de moradores, com pessoas do setor que fomos tendo, o levantamento nacional das necessidades de realojamento que será entregue esta semana à Assembleia da República, promovido pelo IRU, que está aqui representado na pessoa da arquiteta Alexandra Gesta, Presidente do Conselho Diretivo, é de facto o primeiro levantamento nacional sistemático que cobre todo o território português das necessidades de carência habitacional. É um documento que para nós foi fundamental e que eu tenho de parabenizar publicamente o IRU pela sua realização, para o qual contribuíram 307 dos nossos 308 municípios e que vem demonstrar um conjunto de coisas muito interessantes. Uma delas vem provar que existem de facto e persistem carências habitacionais graves, embora haja uma evolução considerável desde do que tínhamos no final do século XX para agora. Há de facto uma evolução considerável, mas estamos a falar de um universo superior a 25 mil famílias. As áreas metropolitanas, embora tenham reduzido muito quantitativamente as suas carências, continuam a representar 74% destas carências em conjunto, mais 50% na área metropolitana de Lisboa. Vem também demonstrar que há uma diferença e uma especificidade territorial nestas carências habitacionais muito grande. Por exemplo, enquanto na área metropolitana do Porto as pessoas em grave carência habitacional encontram-se quase todas em construções do casco antigo consolidado, na área metropolitana de Lisboa estão quase, a grande prevalência continua a ser construções abarracadas e clandestinas e afins. E também vem provar outra coisa muito interessante, que é, peço desculpa, mas isto está mesmo complicado, que não só o nosso universo de vagos, embora se remetendo aos censos de 2011, é muito superior, mesmo muito superior às carências, como quando o territorializamos, podemos dizer que na larga maioria dos municípios, eu só não quero dizer aqui em todos, porque tenho medo de me ter esquecido algumas, praticamente todos os municípios, os devolutos cobrem as carências habitacionais. Como vem também mostrar outra coisa, que a habitação social vaga, segundo os inquéritos do INE de 2015, cobre 27% das carências. Que há um conjunto de municípios que a habitação social é superior às carências. Não vamos dizer que elas estão fechadas por alguma razão, provavelmente é por falta de meios para a sua reabilitação. Mas aqui vem reforçar a necessidade do primeiro direito ser um instrumento que não só venha a dar uma grande resposta e em força, como aconteceu com outros no passado, nomeadamente com o PER, como tem que ter em conta situações muito alargadas face ao alojamento das famílias e tem de se centrar, de facto, nas famílias e não na sua condição face ao alojamento, como tem, de facto, de ter um pendor muito forte e incluir questões como a reabilitação do próprio parque que já existe, público ou em arrendamento, ou construído para arrendamento apoiado, que neste momento não está a ser mobilizado, como instrumentos de operacionalização e de mobilização dos devolutos que não são públicos, como conseguir que haja meios e instrumentos com uma abrangência tal que permitam dar respostas a situações tão diversas como
famílias em carência despertas pelo ambiente urbano, famílias realojadas em cascos antigos históricos, muitas vezes privados, como é um caso que se sente bastante na área metropolitana do Porto e que este levantamento reflete, como também, em muitas vezes, situações de ocupação informal, digamos assim, de propriedades e terrenos, como se sente muito na área metropolitana de Lisboa, mas também questões como habitações em zonas de risco, que são aqui também incluídas e que se tem da resposta à regularização de auges por aí fora. E é aqui que estamos a trabalhar. Queria também dizer que, pondo a nossa grande esforço, digamos assim, de orçamento de Estado no âmbito da resolução das carências habitacionais mais graves, simplificando muito, a nossa aposta está a ser o que é fundo perdido é para arrendamento apoiado, mobilizemos os outros instrumentos para as outras formas de promoção habitacional, nomeadamente os outros instrumentos, estou a falar desde incentivos fiscais, a apoios ao investimento, que podem ser fortíssimos e ter muita potência para crescer ao que é a capacidade pública de resposta, mas estamos a graduação dos apoios, os tipos dos apoios estão a ser orientados diretamente à função social que cada intervenção terá, e não, nem sequer ao tipo de intervenção. Ou seja, se é para arrendamento apoiado, tem mais força de apoio, incluindo com participação a fundo perdido. Estamos a falar para uma situação para arrendamento acessível, que é o programa que mais tem sido mediático, mas nem por isso é para o que nós consideramos o mais importante, é outro. Mobilizemos por aí outros instrumentos mais leves, digamos assim, porque também estamos a falar de famílias que precisam muito de apoio, mas que pode ser um apoio mais leve, porque a sua carência não é tão grande. Passando um pouco, porque já devo estar a queimar o tempo, para o arrendamento acessível, queremos dizer que também está a ser preparado para o final do primeiro trimestre e que este é um programa que se centra, de facto, na concessão de incentivos para que, acrescendo à oferta pública, tanto para os mais carenciados como para arrendamento acessível por via do Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado, possamos mobilizar também o setor privado para oferecer habitações no regime de arrendamento com rendas mais baixas. E aqui o que estamos a trabalhar também tem por base a informação. Duas informações de base muito importantes. Vai passar a ser divulgado regularmente de conhecimento público a mediana de preço por metro quadrado de arrendamento. No caso em que haja mais arrendamento, como áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, a nível da freguesia, noutras situações que há menos arrendamento ao nível do município, para todos sabermos de facto o que é que está a acontecer no mercado. Só isso é um bom instrumento de regulação. Mas apuramos, por exemplo, dados como a taxa de incumprimento no arrendamento, porque toda a gente refere que é um negócio de risco. E tenho aqui o grato prazer de informar que este grande negócio de risco tem uma taxa de incumprimento abaixo dos 0,5%. O que quer dizer que é 10 vezes inferior à taxa de incumprimento das hipotecas para compra de casa. Que a grande celeridade que se pede na justiça, e que eu sublinho que a justiça só é justa se for célere, mas que a percepção que nós temos tem um descolamento muito grande da realidade, porque entre a entrada de um processo por incumprimento por falta de rendas e a decisão, seja em tribunal, seja no Balcão Nacional de Arrendamento, que a diferença não é grande, está neste momento abaixo do meio ano, abaixo dos 6 meses. E então queria dizer que o que estamos a trabalhar, mesmo assim, porque as percepções são o que vale quando se fala de negócios, estamos a trabalhar num instrumento que promove a segurança no arrendamento e cobre as situações de incumprimento para os proprietários, mas também de danos no imóvel, e também cobre quebras fortuitas e inesperadas de arrendamento por parte dos inquilinos e os dispensa de fiador e de caução, para dar maiores garantias aos privados, que é um negócio de grande segurança, independentemente dele já o ser. E reparem que a maior causa de incumprimento na hipoteca são os divórcios, não são quebras de rendimentos, o que, mais uma vez, joga a favor do arrendamento. Porque hoje em dia a estrutura familiar e a dinâmica familiar não se compadece com soluções extremamente rígidas de ocupação de uma habitação, como é a compra de casa.
E estamos também a apostar no aumento da rendibilidade, e esse aumento é por via da aferição de um valor de referência para o arrendamento que tenha em conta o valor de mercado que o INE irá passar a disponibilizar regularmente, mas não só, também as características do imóvel, e isentando de qualquer tributação sobre rendimento quem colocar o seu imóvel neste programa 20% abaixo do valor de referência de arrendamento. Também estamos a trabalhar em taxas liberatórias diferenciadas para o arrendamento de longa duração, tentando assim que, aumentando a rendibilidade e a segurança, possamos incentivar os privados a juntarem-se a este esforço que tem de ser, na nossa opinião, um esforço conjunto entre Estado, municípios, comissões de moradores, cooperativas, setor privado, empresas, proprietários, avaliadores imobiliários, que também vão trabalhar connosco, espero eu, neste processo, mediadores, todos os agentes do mercado, para conseguirmos dar resposta ao que podemos chamar uma crise habitacional nova. Para isso precisamos também de uma nova geração de políticas. Muito obrigada, desculpem pelo tempo. Muito obrigado por nos colocar a par da nova estratégia para as políticas de habitação. É de facto extraordinário ver tudo o que tem acontecido nos últimos meses, desde que a Secretaria de Estado foi criada, porque tudo o que falou é novo. E é de facto muito extraordinário ver todo esse trabalho a acontecer neste momento. Eu agora daria a palavra à deputada arquiteta Helena Roseta. Vou montar aqui o PowerPoint. Sim, eu tenho só 4 slides. Eu queria, em primeiro lugar, felicitar a Nadine e também a Alexandra, porque não há dúvida nenhuma que a nova geração não é só o título, é de facto uma nova atitude, uma nova energia, o virar as prioridades para aquilo que é mais importante, e o trabalho todo que isto tem dado e tem sido feito em tão pouco tempo. Portanto, a Ana sabe que tem em mim uma apoiante de primeira hora, antes da primeira hora, que eu já tinha pedido ao Primeiro-Ministro para arranjar uma maneira da Ana ficar à frente disto, e criou-se a Secretaria de Estado, e portanto acho que isto é importante para todos, e acho que precisamos todos, eu como deputada em especial, de apoiar estas novas políticas, porque estas coisas encontram sempre muitas resistências e muitas reações, e é preciso haver força para que as coisas avancem. Não é só a verba, é preciso a força política e capacidade para que as coisas avancem. Eu queria chamar aqui a atenção para 4 ou 5 pontos que são os que neste momento me preocupam mais e que estão mais ao meu alcance. Em primeiro lugar, eu tenho meditado muito, há pouco quando o Gonçalo estava a mostrar parte do trabalho extraordinário que ele fez no seu doutoramento e daquilo que nos ensinou, estava a mostrar a Constituição de 76, e eu estou no meio desta mesa, devo ser a mais velha, e portanto puseram-me aqui à frente, depois naturalmente, mas o ser mais velha dá-me uma vantagem, é que eu fui deputada constituinte e sou coautora do artigo 65, portanto tenho algum orgulho de termos conseguido escrever aquele artigo, e teve um amplo consenso, foi um artigo muito consensual, e tem resistido às várias revisões constitucionais. Não é mérito, naturalmente, dos deputados constituintes, é mérito de haver uma consciência universal sobre isso, desde a Declaração Universal dos Direitos do Homem, consciência que se foi reforçando com vários documentos internacionais que Portugal subscreveu. O nosso grande problema é cumprir aquilo, é cumprir o artigo 65. Ele está lá, é um farol, mas não é vinculístico, portanto não obriga o Estado diretamente, não obriga as autarquias diretamente, e ficamos todos sabendo que temos direito, mas o direito não se concretiza. E eu tenho pensado muito nisto, porque é que, por exemplo, no Orçamento de Estado de 2018 nós tivemos 100 milhões de euros diretos para investir em habitação e tivemos 6 mil milhões na educação e 10 mil milhões na saúde. São todos direitos sociais, mas, no entanto, há aqui um perfil muito, muito diferente. E esta é a coisa que mais me preocupa, como é que nós intervimos corretamente em termos públicos, promoção direta ou mesmo indireta, Gonçalo, como é que nós intervimos em termos públicos num direito que é simultaneamente direito e mercado, e que, ao contrário do que acontece com os outros direitos sociais, que também são direito e mercado, na habitação o mercado é geral, é a força principal, e a intervenção do Estado é subsidiária. Na educação e na saúde não é assim. O Estado tem um papel principal e o mercado depois pode haver escolas privadas, há hospitais privados, mas são subsidiários, são complementares, usem agora as palavras que quiserem. Não são o centro nem o eixo central do direito. E, portanto, nós temos uma política pública para um direito
cuja parte central da provisão de habitação para a generalidade das populações não é pública. Isto cria-nos algumas dificuldades, aliás os números vêm também do trabalho que a Ana já fez. Temos 2% de habitação pública, ou comboio público, em Portugal, quando a média europeia é dos 5%, e mesmo assim, 5% versus 95%, vejam bem o desencontro em que nos encontramos. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto, e a Ana já o frisou bem, e acho que temos que ter isto sempre presente, nós temos carências económicas graves e elas têm que ter primeira prioridade. Ainda bem que o primeiro direito, e assim se chama primeiro direito, e todo o esforço para suprir as carências económicas imediatas, mas também temos falhas de mercado. E aqui vale a pena acrescentar um pouco ao que a Ana disse. Nós somamos às famílias que estão em carência económica aquelas que entraram em falha de mercado, não tanto porque elas próprias não têm condições para ter uma habitação condigna, mas porque o mercado disparatou, quer dizer, o mercado entrou em sobreaquecimento nos últimos anos. Dizem-nos que não há bolha, o Banco de Portugal diz-nos que não há bolha imobiliária. Eu sustento que em algumas zonas do território há bolha imobiliária, sustento nomeadamente nas áreas metropolitanas e concretamente em Lisboa e Porto há bolha imobiliária, basta ver a evolução dos preços de mercado e o desfazamento entre esses preços de mercado e o rendimento médio das famílias. Portanto, não é possível, isto não é possível, não é sustentável. Possível é, isto está a acontecer, não é sustentável. E, portanto, temos aqui uma realidade perante a qual temos que agir e, portanto, sendo prioritário a provisão de habitação para as famílias com carência económica, é também prioritário agir perante as falhas de mercado e aí o papel importante, neste contexto em que o mercado é dominante e o Estado é minoritário, o papel muito importante é das políticas de regulação. Penso que aí temos muito a fazer. E por causa disso, eu queria mostrar um primeiro slide simples. As políticas públicas de habitação, no fundo, utilizam 4 tipos de instrumentos: promoção direta, políticas fiscais, medidas de financiamento ou de apoio ao financiamento e políticas de regulação. Qualquer uma destas coisas pode ser dirigida à oferta ou à procura e, portanto, temos 8 campos. No cruzamento destas duas coisas, pode passar ao segundo slide, temos 8 campos. Evidentemente que eu não estou a pôr aqui as outras políticas que interferem, que a política de habitação setorial depois tem cruzamentos com a política do território, a política de energia, as políticas sociais. Não estou a falar dessas agora, estou a falar dos instrumentos concretos que numa política pública de habitação nós podemos usar. Qualquer política pública de habitação, de direita, de esquerda ou de centro, de qualquer governo, é uma mistura de medidas desta mala de ferramentas. Uns dão mais peso ao quadrante 1, ou dão mais peso ao quadrante 2, ou ao 3, ou ao 4, quer dizer, é uma mistura, é um mix destas várias coisas é que faz as políticas de habitação. Portanto, qualquer estratégia é um mix destas coisas. E neste momento, a nova geração de políticas de habitação, que é uma estratégia de políticas de habitação nova, de facto, dá uma força muito grande à promoção direta. Já vamos ver, pode passar ao terceiro slide. Neste terceiro slide, isto agora não interessa, era um conjunto de... É mais ou menos os destinatários dos grandes programas que estão na nova geração de políticas de habitação, de acordo com o valor da renda que se lhes pede, em termos de arrendamento, ou de acordo com a entidade que promove, se é pública ou se é privada. Mas isto não me interessa muito, interessa-me mais um último slide, para não vos demorar muito tempo. Portanto, eu tentei mais ou menos situar, isto é tudo, estas coisas, quando a gente apresenta bonecos, é sempre muito simplificado, portanto peço desculpa, isto não é só assim, é bastante mais complexo, mas para simplificar. Os programas o primeiro direito, o Porta de Entrada, que é um programa dirigido a pessoas em situação de emergência por razões de catástrofe ou de guerras, ou refugiados ou semelhantes. Os programas de apoio às comunidades desfavorecidas, que são de iniciativa dos municípios, e o programa de habitação ao habitat, que é um programa dirigido aos bairros sociais, sobretudo. Estes 4 programas têm força na nova geração e são todos programas em que o Estado tem uma intervenção muito importante. Quando eu digo aqui Estado, digo Governo Central e autarquias. Estão claramente neste quadrante, são programas fundamentais e nós saudamos a sua existência porque, de facto, desde o PER, 1993, nunca mais houve programas públicos com esta dimensão, embora algumas autarquias tenham feito alguma coisa, mas não houve mais programas públicos com dimensão importante neste quadrante e, portanto, nós deixámos chegar as coisas a um ponto em que as carências, como a Ana agora disse, estão na ordem dos 26 mil. Só na cidade de Lisboa, mais de 3 mil famílias em carência imediata. Portanto, depois do esforço enorme que se fez, continuamos a ter carências, como é normal,
e, portanto, como é normal, isto é, não havendo políticas que deem a resposta, isso é normal. Desde 2009 que não havia verbas nenhumas para a promoção direta no Orçamento de Estado. Portanto, tivemos quase 10 anos sem olhar para este quadrante e sem dar qualquer suporte financeiro. Os resultados estão à vista. Depois temos, no quadrante, cá em baixo, da promoção, que poderá ser promoção direta, dirigida à oferta, temos uma coisa que a Ana não falou que eu acho importantíssimo. A Ana conseguiu fazer aprovar em setembro, não sei como, em outubro, um decreto-lei sobre o Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado, que é uma obrigatoriedade de todos os departamentos da Administração Central informarem a Secretaria da Habitação, num prazo determinado, daquilo que têm devoluto, e analisando esses devolutos, saber se eles são possíveis de ser reconvertidos em habitação e entrarem numa bolsa de gestão de devolutos. Isto é de maior importância, até porque estes do Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado não constam dos devolutos que o INE identificou em 2011. O INE identificou em 2011 a 700 mil fogos de devolutos, mas eram habitações. Não identificou os espaços que nós temos públicos, já desatualizados, fechados, em todo o território, e que não servem para nada, poderão servir para isto ou para outras coisas, mas é aqui um recurso muito importante. Eu chamo a atenção para isto, porque quer os devolutos privados, quer os devolutos públicos, e em primeiro lugar, naturalmente, os devolutos dos bairros sociais, são uma grande reserva e colocam-nos numa posição completamente oposta àquela que nós estávamos quando fizemos a Constituição. Que nós, quando fizemos a Constituição, faltava 500 mil de casas em Portugal, havia mais 500 mil de famílias do que casas. E nós, neste momento, temos mais casas do que famílias. É evidentemente que elas não estão onde naturalmente as famílias as querem e, sobretudo, provavelmente não têm as condições que as famílias precisam, pior ainda, não têm o preço que as famílias podem pagar, mas estão construídas. E é muito importante termos a consciência disto e estes números serem postos cá fora e trabalharmos estes números, quer à escala nacional, quer à escala local, por uma razão muito simples. Eu ouço constantemente, sobretudo o setor da construção, e nomeadamente os meus amigos da BEMIP, e da Federação da CPCI, da Construção Imobiliária, a dizer que é preciso construir mais e que as autarquias têm que mudar os planos diretores e têm que arranjar mais terreno para construirmos mais, quando nós, neste momento, o que nós precisamos é de olhar para aquilo que temos e sermos capazes de reabilitar, reconverter. Há coisas que têm que ser abatidas, também não se fala disto. Há habitações que têm que ser abatidas, ponto. Não têm condições para ser reabilitadas, nem tudo é reabilitável. Ou porque estão em sítios impossíveis, ou porque a qualidade é tomar, que não faz sentido, estamos no século XXI, não faz sentido termos também uma perspectiva de tudo é reabilitável, nem tudo é. Mas o que significa é que se não é reabilitado, tem que ser abatido, e se tem que ser abatido, o estoque disponível diminui, e este número não aparece. Por exemplo, só para vos dar um exemplo, em Lisboa temos 1000 habitações que são para deitar abaixo, para ser substituídas por novas, já não são 1000, são um bocadinho menos. No bairro Padre Cruz e no bairro da Boa Vista, daqueles bairros iniciais provisórios, foram feitas umas habitações que não têm condição, mas estão habitadas. E, portanto, há 1000 habitações que são consideradas habitações, mas que têm que ser abatidas, portanto, é preciso serem substituídas por habitação nova. Eu termino este ponto e passava já imediatamente, na mala de ferramentas, eu não vou desenvolver o resto, mas dizer-vos que, naturalmente, temos ali assim, no financiamento dirigido à procura, o Porta 65 Jovem, no financiamento dirigido à oferta, temos vários programas importantes, nomeadamente o Reabilitar para Arrendar, o Casa Eficiente e o LIFRU 2020, que é um dos mais importantes programas em termos de financiamento da reabilitação urbana. Na regulação, dentro da nova geração de políticas de habitação, temos os indicadores que eu ponho tanto para a oferta como para a procura, porque é muito importante que o INE nos diga qual é o valor de referência de arrendamento e de compra e venda, uma vez que os valores que nós trabalhamos são os valores das promotoras da produção imobiliária. Todos os portais, todos os valores, todas as notícias que se constroem sobre a evolução do preço das casas não são a informação pública, é a informação privada e é feita a partir dos anúncios e depois dos portais que as imobiliárias fazem. Resultado, estão empolados aqueles valores. Acontece que a autoridade tributária tem o registro das rendas e tem o valor das vendas. E, portanto, nós temos informação pública oficial que agora o INE, e em boa hora a Ana pôs o INE a fazer este trabalho, para nos dar valores, pelo menos valores que são valores reais. Muitas vezes uma coisa é o que se põe no anúncio, outra coisa é o que depois fica no contrato. E, portanto, isto é muito importante. Eu ia passar imediatamente para a questão seguinte, estou quase a terminar, dizendo-vos, portanto, do meu ponto de vista, esta área da regulação, quer da oferta, quer da procura, é uma área essencial. E o que é que significa aqui a regulação? Significa legislação,
E, portanto, eu como deputado, esta é a área em que eu tenho que trabalhar. Não tem custos diretos para o Governo, pode ter muitos custos para as pessoas se falhar, e pode ter muitos custos para as pessoas se for errada, e pode ter muitos benefícios se for certa. É uma área fundamental. É uma área, nós fizemos também, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista fez também um debate bastante alargado da nova geração de políticas de habitação, através de um inquérito que fizemos online. Recebemos 2.000 respostas ao inquérito, o que foi uma coisa inédita. Os deputados não costumam fazer este tipo de trabalho. E essas respostas tinham uma parte aberta em que as pessoas se pronunciavam, precisamente dando sugestões, ou criticando, ou dizendo vão trabalhar, como alguns disseram, mas faz parte, a gente quando abre a discussão, temos que ouvir o que as pessoas têm para dizer. Aliás, o que lá está não é vão trabalhar, é vaiam trabalhar. Eu gostava de saber se vocês são mulheres do Norte, vaiam trabalhar, é assim que se diz? Mas é o que está a ser. Foi com V ou com B? Vaiam. Até deve ser da beira. É de algum sítio. Isto é uma desculpem. Mas dizer-vos só que as políticas de população são extremamente importantes. Foi de tudo aquilo que nós recebemos, dos contributos que recebemos, dos tais 2.000 respostas ao inquérito, das quais 400 comentários livres, em que as pessoas escreveram o que quiseram. Desses 400 comentários livres, mais de 50% pedem medidas de regulação. Portanto, já há uma consciência clara das pessoas que o mercado está a bombar e que não é possível, que a gente não aguenta. E havia muita gente a fazer essa queixa e, portanto, há aqui um apelo muito forte às políticas de regulação. Temos que as cruzar com todo este esforço que está a ser feito na promoção direta e do novo papel do Estado, mais ativo e mais proativo nesta matéria, mas nas políticas de regulação é muito importante. Só para vos dizer quais são as prioridades legislativas neste momento. Estamos novamente com iniciativas do Partido Comunista Português para alterar o novo regime do arrendamento, o NRAU. Portanto, agora resta saber se os outros partidos vão acompanhar ou não. Este é um assunto que eu estou a meditar para saber o que é que podemos fazer. Pessoalmente, isto é a nível pessoal, e de acordo agora, confirmado porque a Ana disse, da taxa de incumprimento no arrendamento ser tão baixa, eu considero que aquele balcão nacional do arrendamento é completamente inútil e aquela agilização dos despejos, entre aspas, não só não agiliza, porque na verdade não tem competências para depois buscar o dinheiro que as pessoas deixaram de pagar, depois acaba por ter que seguir para terminar outra vez, como cria uma situação de desigualdade entre inquilinos e senhorios, porque os senhorios levam advogados e os inquilinos não. Portanto, acho que é uma solução errada e nós temos que ter a coragem de dizer que não serve para nada e que vamos, mas é discutir as questões em tribunal e de acordo com a legislação e com os direitos das pessoas, em igualdade de circunstâncias, uns e outros. Portanto, isto é uma opinião pessoal, ainda tenho que trabalhar isto, mas esta é uma questão. NRAU. Outra questão que é importante em termos de legislação é a questão de definirmos, e provavelmente isso pode ser feito no NRAU ou não, definirmos o que é arrendamento acessível. Eu acho que isto é importante. Toda a gente está a falar em arrendamento acessível, há muitas modalidades. Em toda a Europa, se vocês forem à procura na internet, Affordable Housing Database, vão encontrar uma base de dados da OCDE sobre isto, com informação riquíssima de todos os países, incluindo Portugal, e, portanto, isto é uma matéria hoje transversal e precisamos de ter alguma amarração legal disto. Pessoalmente, eu estou empenhada em, com tudo aquilo que aprendi ao longo destes anos todos, e já lá vão muitos, fazer uma lei de bases da habitação, porque chegámos à conclusão que é o único direito social que não tem uma lei de bases. Os outros todos têm há muito tempo. Há uma lei de bases da educação, há uma lei de bases da saúde, até há uma lei de bases do ambiente, há lei de bases para tudo quanto há. Para a habitação nunca houve. Não sei se por se achar que era só aqueles 2%, não valia a pena, mas tem que haver uma lei de bases que defina as traves mestras do que é o direito à habitação, ou seja, pegue no artigo 65 e o densifique. E depois cruze com os instrumentos todos, com as estratégias, com os programas e com as opções de cada partido. Eu peço desculpa, não vou dizer mais, mas muito rapidamente é nisso que eu estou a trabalhar, na lei de bases da habitação, e vamos naturalmente ter que assistir na Assembleia da República à discussão sobre, novamente, o NRAU e, eventualmente, novamente, a legislação do arrendamento apoiado, que também há uma iniciativa para alterar. Só para concluir, eu às vezes tenho a sensação que andamos na Assembleia da República, vou dizer uma coisa horrível, às vezes tenho a sensação que a gente anda a pôr botox em leis velhas, estão a perceber? Cheias de rugas, e portanto aprecio-me fazer alguma coisa que pudesse ser pensada de raiz, que não fosse simplesmente mudar, tornar a mudar. O NRAU já, oh meu Deus, de onde é que ele vem? Já tem demasiado botox. E portanto, se calhar, uma lei de bases podia dar aqui um enquadramento mais contemporâneo e compatível com a Constituição, e depois então o NRAU teria que obedecer ao que fosse a lei de bases. É o que eu penso, mas se calhar não vou conseguir. De qualquer maneira, é nisto que estou empenhado. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputada Helena Roseta, pela reflexão que nos trouxe, pela ligação que fez com a nova geração das políticas de habitação. Eu passaria então a palavra para a arquiteta Alexandra Gesta, Presidente do Conselho Diretivo do IRU. Bom dia, muito obrigada a todos, aos que convidam e aos que vêm. Eu, depois de que foi dito aqui, não sei bem o que vos diga, nem o que vos conto, mas há uma coisa que eu gostaria de dizer, porque não vi ali explícito da primeira conferência, digamos assim, intervenção de fundo que foi feita, e porque a mim me toca particularmente, e onde eu confirmei a minha vocação de arquiteta pública, de missão pública, queria falar-vos do Sol, que eu aos 17 anos comecei a trabalhar no Sol, em São Pedro da Cova, e então eu acho que uma conversa séria, não é uma exposição, uma conversa séria sobre as razões do Sol, a essência do mesmo e porque é que ele terminou, contribuiria bastante para nós nos apercebermos de que o quão importantes são as políticas de nova geração, que vêm, no fundo, fazer uma coisa que eu acho muito interessante, que é buscar ao passado e atualizá-las para o dia de hoje. Estas políticas, quanto a mim, têm com que eu me identifico, a geração de novas políticas de habitação, ou a nova geração de políticas de habitação, não sei, não é igual. Tem uma coisa que eu acho muito importante, que é clarificam a responsabilidade pública e privada. Que eu penso, tanto quanto estudei, foi a razão pela qual nasceu a política. O poder político, o poder público nasceu exatamente para regular o mercado e tratar daquilo que eram os equipamentos da comunidade em que estávamos. Estou a falar aqui há muitos milhões de anos, portanto. Esta situação que nos traz a separação, esta proposta que nos traz a separação da situação promíscua que neste momento existe entre as responsabilidades públicas e privadas, é determinante para nós clarificarmos aquilo o que é a missão pública e o que é a atuação dos privados e como se articulam uma com a outra. Esta é, parece-me a mim, independentemente de tudo que já foi afirmado, com certeza, que proteger os mais frágeis, dar oportunidades aos menos tão frágeis e assim sucessivamente, no fundo, é uma maneira de regular e dar oportunidade a todos. E a oportunidade a todos não é da habitação, como foi dito, que não era só da habitação. Eu não costumo falar de habitação, eu costumo falar do lugar de habitar. Porque eu tive uma experiência de 25 anos à frente do Centro Histórico de Guimarães e a atuação baseava-se num slogan, digamos assim, se quiserem dizer, numa ideologia, que é o direito à cidade. E em seguida,
numa estratégia de atuação nos espaços públicos, nos equipamentos, como forma pedagógica e indutora da iniciativa privada e o apoio aos privados. Esta forma complexa no trabalho de sedução permanente em todos os sentidos que tem que haver, incluindo com o Estado, dentro do Estado, principalmente para quem não se filia numa posição de comodidade. Assim, sempre assim foi, sempre assim será. Portanto, Ana Pinho representa uma nova geração que institucionalmente se afirma. Helena Roseta significa, para mim, foi a mim que me pediram para falar, significa uma posição, ela própria, institucional. Ou seja, nada estou de bronze. A Helena, não. A Helena Roseta sempre disse aquilo que pensava, sempre disse aquilo que queria, sempre se movimentou incomodamente para os outros, mas pacificamente para ela, nesta selva que é o sistema político que cada vez se agrava. A Ana, pela caminho, sendo de outra, seguindo um outro caminho, seguindo outra maneira de estar, mas são duas figuras para mim não são próximas, não são diferentes, não são iguais, não são nada, são elas próprias e o sistema custa muito assistir a isto. E agora, uma coisa que eu não gosto nada de dizer, e para a qual estamos convocadas no dia 28, ainda por cima sendo mulheres. Isto é uma coisa que custa um bocado engolir a alguns homens. Felizmente não a todos, mas a alguns homens custam-lhes estas posições. Mas eu com isto apenas quero dizer que o programa SOL foi muito importante. O programa dos GTLs foi muito importante. E isso vem de uma de portas. Trabalhado e apoiado também por outras pessoas, eu não digo quem, na sombra. A Ana está acompanhada de uma maneira que a mim me parece muito interessante. Ana Pinho, desculpem, é assim que eu estou a falar porque é assim que eu estou aqui. Eu estou aqui a fazer um espis. Portanto, a Ana está acompanhada por uma coisa que torna-se sólida e irreversível. Ela está acompanhada, primeiro, pela dignidade com que trata o assunto. A Ana está acompanhada pelos moradores que convoca. A Ana está acompanhada pelas pessoas que estão, como diz um grupo de amigos da máfia branca, do poder do bem. Portanto, a Helena, o meu agradecimento. A Ana, o meu desejo, a minha crença de um sucesso completo, que seja uma coisa que ela não gosta que se fale dela, muito menos quando ela está presente. Mas há coisas que têm que ser ditas porque a Secretária de Estado está aqui. A Secretária de Estado que tem o maior sucesso, porque o sucesso dela não é para ela, é para aqueles que ela diz a quem nós temos que dar casa. A que nem temos que dar o lugar de morar. Portanto, independentemente de todos aqueles que acompanham estes grupos, estas que vão passar, e que fazem uma coisa, criando os seus próprios programas, apoiam-se, não rasuram o passado. Criando os seus próprios programas, não rasuram o passado. E, portanto, chegam mais longe, porque eu e a Helena já chegamos.
Portanto, vão chegando sempre mais longe, porque aqueles que começam do zero é uma coisa que acontece muito na política. E eu também já. Quando se sentam na cadeira que aquele é o primeiro dia do resto do mundo. Sérgio Godinho serve muito para estas políticas de habitação, ele sempre cantou um pouco. E, portanto, para eles começam do zero. E começar do zero não chega a um outro, eventualmente chegou já há mais tempo. Esta maneira esta metodologia de trabalho, esta ideologia de atuação é. A Helena passou-me a mim, eu passei à Ana, a Ana passa aos seguintes e assim sucessivamente. E não somos ninguém, somos apenas ponte entre o outro e a escuridão do que vai. Obrigada, bem-aja. Muito obrigado, arquiteta Alexandra Gesta, presidente do IRU, pela exposição que fez. Deixe-me apenas reforçar e sublinhar que é bem verdade o que disse. Todas as políticas de habitação, aliás, não só as políticas de habitação, deveriam olhar para a metodologia da ação do SAL como um exemplo das políticas do século XXI, das pessoas, com as pessoas e para as pessoas. Eu vou agora dar a palavra ao vereador da Habitação da Câmara Municipal do Porto, o Dr. Fernando Paulo Sousa. Muito obrigado. Muito bom dia a todas e a todos. Começo por agradecer ao Manuel o convite que me foi formulado para participar nesta conferência em representação da Câmara Municipal do Porto. Felicito a organização e todos aqueles que, com o seu saber e competência, valorizam e qualificam esta iniciativa. E quando aqui a senhora arquiteta estava a falar, eu estava aqui a pensar... Os três arquitetos. Eu sei, eu já me ia referir a isso. Já me ia dizer, não sei se foi um atrevimento ou uma ousadia, de facto, responder afirmativamente ao convite, porque de facto tenho aqui, estou a participar num painel com três distintas arquitetas que eu conheço. A arquiteta Helena Roseta eu conheço já há muitos anos, embora ela não me conheça, mas tenho seguido aquele que é o seu percurso e aquele que é o seu trabalho, e é de facto uma pessoa que eu admiro pela persistência, pela abnegação, mas sobretudo pelo espírito que tem entregue. É hoje de facto uma personalidade que tem que ser considerada sempre que se fala em políticas de habitação, portanto é uma honra estar aqui consigo a participar neste painel. Depois a senhora Secretária de Estado, a doutora Ana Pinho, não a conhecia, é de facto também uma pessoa do Norte, mas confidenciei ali há bocadinho que de facto de todos os quadrantes políticos tenho ouvido dizer bem da senhora Secretária de Estado, porque de facto quer pela competência, pelo domínio e o conhecimento que tem na área da habitação, pela forma apartidária, política, mas apartidária, como de facto tem ouvido e escutado a todas as instituições, todos os cidadãos e organizações, e de facto temos apreciado muito o trabalho que tem desenvolvido na Secretaria de Estado, e é justo que aqui hoje também deixamos aqui esse testemunho e que também, em nome da Câmara, deixo aqui esta palavra de agradecimento e reconhecimento. Depois a senhora arquiteta Alexandra Gesta, pelo entusiasmo, e por falar em São Pedro da Cova, porque eu fui também autarca em Gondomar durante 20 anos, embora tivesse a habitação apenas 15 meses, quando Jorge Costa foi Secretário de Estado da Habitação. Eu sucedi na pasta, mas tive muito pouco tempo na habitação, e por isso é que eu diria que também é um atrevimento, porque estou na Câmara de Porto com a habitação há 3 meses, e portanto estou a iniciar funções, e julgo que sempre que estamos em conjunto, eu costumo dizer que damos e recebemos. E hoje já recebi, espero poder dar alguma coisa, mas já recebi, já valeu a pena de facto ter vindo, ter levantado às 5 da manhã para estar aqui a horas, para estar convosco, mas estou aqui com muita honra. E por isso peço desculpa, mas trouxe, até por esta razão, trouxe aqui a minha reflexão, que eu escrevi ontem de manhã, e peço desculpa por ir ler, mas espero também dar aqui um bocadinho a reflexão para o tema que me foi proposto. E a habitação é um bem essencial à vida das pessoas, já foi dito, e um direito fundamental, constitucionalmente consagrado. Porém, hoje ainda persistem problemas de natureza estrutural, nomeadamente em termos de acesso à habitação por parte da população, equilíbrio entre os vários segmentos de ofertas habitacionais e na funcionalidade global do sistema e na qualificação do edificado e coesão socio-territorial.
Assim se pode ler, e bem, na nota de abertura do documento apresentado recentemente pelo Governo sobre as novas políticas de habitação. A Câmara Municipal do Porto orgulha-se de ter, nos últimos decénios, apostado numa política de habitação social coerente, ainda que evolutiva, tentando responder às carências existentes na cidade. Fiel num primeiro tempo em parceria com o Estado Central, tendo feito nos últimos anos sem qualquer participação relevante do Governo, aliás a Sra. Arquiteta, a Sra. Deputada já aqui referiu. Temos, pois, investido no parque habitacional detido pelo município de Porto, constituído por 13.000 fogos sociais, de habitação social, onde residem cerca de 30.000 pessoas. Continuaremos a dar prioridade a uma política de grandes intervenções nos bairros existentes, investindo nomeadamente no conforto e na eficiência energética, a par da manutenção preventiva para evitar a degradação severa. Apesar do investimento efetivo de cerca de 53 milhões nos últimos 4 anos e dos 22 milhões de euros previstos para este ano, torna-se fundamental que o Estado volte a criar linhas de financiamento que apoiem a grande obra de reabilitação e venha a financiar o investimento de substituição de algumas habitações cujo tempo de vida ou inadequabilidade já estão ultrapassados. Aliás, também gostei muito de ouvir a Sra. Deputada Helena Roseta falar, de facto, muitas vezes não se fala, mas há de facto blocos habitacionais que estão completamente ultrapassados e que têm de ser substituídos. Mas queremos investir mais noutras áreas, nomeadamente no espaço público dos bairros. Aliás, a Sra. Presidente do Conselho Diretivo do IRU falou, e bem, muitas vezes quando falamos em políticas de habitação, falamos exclusivamente do edificado. E de facto nós queremos investir, mesmo no Porto, apesar de todo o trabalho que tem sido feito, sentimos que é necessário investirmos mais no espaço público dos bairros, requalificando e integrando no espaço de cidade, numa maior envolvência das associações de moradores existentes, na sensibilização dos inquilinos municipais para as boas práticas, na concepção de novas residências mais adequadas aos cidadãos séniores, que pretendemos que possam ter maior conforto e possam viver por um período tão longo quanto possível com autonomia. Queremos desenvolver mais programas sociais de apoio às pessoas, combater alguma delinquência, ser firme no combate à utilização das habitações para o tráfico de droga. Queremos humanizar ainda mais os bairros sociais e as condições de vida dos moradores. Consideramos por isso fundamental que o Estado se associe a este esforço, não financiando tudo isto, mas financiando, porventura, a construção de residências assistidas para pessoas idosas. De tudo aquilo que eu falei, nós entendemos que, de facto, em alguma nova edificabilidade, se pudesse ser financiado estas residências assistidas para idosos, nós libertaríamos alguns dos fogos sociais para nova procura e iríamos também adequar e adaptar novas respostas para esta população idosa. Há, de facto, hoje também outros problemas que se vão colocando. Com a maior longevidade, muitos fogos sociais ainda não têm as características nem as condições para nós reduzirmos as questões da mobilidade, ou os tornarmos edifícios acessíveis, e isto cada vez é mais necessário, que é para responder às necessidades com deficiência, mas também com a maior longevidade as pessoas vão tendo também estes problemas. Mas o Porto está também atento e preocupado com outras situações. A recuperação das quase 1000 ilhas privadas existentes na cidade e a que hoje encontrar uma resposta. Deverá o programa do Governo, aliás, o Sr. Presidente da Câmara esteve recentemente na Assembleia da República, sei que a Sra. Arquiteta, talvez não sei, também esteve presente, e prever um instrumento financeiro e um quadro legal que permita um trabalho conjunto que envolva o Governo, os municípios, os privados e também os residentes nas ilhas, tendo em vista a provisão de soluções de alojamento adequado. Com o efeito do levantamento que efetuámos recentemente, verificámos das quase 1000 ilhas do Porto, a generalidade são privadas. Temos apenas 3 ilhas municipais e é possível fazer uma política de inclusão, mantendo os moradores, como aliás demonstramos ao recuperar uma das nossas ilhas municipais, a Ilha da Bela Vista. Neste momento temos em recuperação uma segunda ilha municipal, que é o Bom Jardim, e temos também já em projeto e temos orçamentado ainda para este ano recuperar uma outra ilha, que é a Ilha de Cortes. E a propósito, relativamente ao levantamento municipal das necessidades de realojamento habitacional, o IRU nos solicitou, nós, desse levantamento, temos 2.093 famílias
com necessidades de realojamento e uma parte importante das situações está associada ainda, ou seja, 61% das situações que nós identificamos das 2.093 famílias, 61% respeitam a ilhas, pelo que se reforça a necessidade de adaptação de um programa de realojamento adequado a esta situação específica. Depois queríamos também colocar aqui uma outra questão, que é o problema do arrendamento e da cessação de contratos e despejos. O mesmo não pode ser imputado às autarquias locais, nem estas o podem travar. Os despejos, como todos sabem, são regulados pela Lei das Rendas, aprovada em 2012 pela Assembleia da República e alterada já nesta legislatura. Consideramos que é necessário que a mesma seja alterada na defesa daqueles que menos voz têm e que se veem confrontados com a falta de meios financeiros para encontrar a alternativa. E as câmaras municipais não têm meios por si, e eu sei do que falo porque também tenho a coesão social e, portanto, se batem à porta da habitação, também batem à porta do pluro da ação social, para acudir às muitas situações que vão surgindo diariamente. E a Segurança Social também não tem instrumentos capazes, apesar do esforço que faz. De facto, as pessoas vão batendo à porta da Segurança Social e eu tenho que aqui também ser justo, e a Segurança Social procura, de facto, também ir resolvendo algumas das situações mais graves, mas este é um problema que nos preocupa e que sentimos. Por outro lado, também, não sei se são estes os termos corretos, mas também sentimos mesmo no Porto que é fundamental criar um instrumento financeiro que apoie os conjuntos habitacionais não públicos, nomeadamente os adquiridos a custos controlados, para a grande obra de requalificação, pois uma boa maioria das famílias, claro que sim, não tem condições de o fazer. Eu sei que a questão do IFRU poderá resolver algumas das situações, mas nós entendemos que tem que haver alguns instrumentos e se calhar até uma parceria entre o Governo, a Câmara e quem envolve o IRUS, no sentido de poder capacitar e poder apoiar as associações de moradores ou uma outra forma organizativa, ou os condomínios, no sentido de eles de facto também se poderem candidatar a esta e poder resolver o seu problema. Nós temos várias situações no Porto e temos uma outra situação com que estamos confrontados, e eu estou a ver do ponto de vista jurídico, ainda não terminamos essa análise, foi o facto do Executivo anterior, nós não o fazemos, mas o Executivo anterior vendeu muitas das habitações sociais. Nós neste momento não estamos a fazer, até estamos a equacionar algumas situações de recuperar. Mas isto coloca problemas aqui que nos parecem um bocadinho complicados mesmo do ponto de vista legal. Que em alguns blocos têm uma ocupação nossa a 50% e 50% são privados, e também do ponto de vista legal nós temos algumas dúvidas como é que podemos intervir, se podemos intervir na totalidade, pronto, é uma situação do ponto de vista legal que também gostaríamos de falar. Temos também de falar na falha do mercado de habitação disponível, a um preço que seja compatível com o rendimento das famílias, que dificilmente podem pagar, como aqui também já hoje foi dito, pela sua casa, mais de 25% do seu orçamento líquido e que procuram na habitação social uma solução para esta equação. Deve, pois, o Governo desenvolver políticas que suprimam as carências existentes. E qualquer que seja a política de habitação que venha a adotar, ela não pode deixar, complementarmente a outras medidas adequadas à classe média, continuar a apostar na habitação social para os mais desfavorecidos. Mas não vemos o papel das autarquias quanto à habitação apenas e só numa perspectiva de habitação social ou sequer municipal. Vemos o tema como imperativo das políticas públicas para que o Estado, seja ele central ou local, consiga participar de uma forma direta na promoção da habitação nas suas mais diversas dimensões, que não apenas na sua forma social. Isto é, que possam os responsáveis políticos, com as suas decisões e medidas combinadas em políticas, intervir no mercado do arrendamento para a classe média, de forma direta ou indireta, e não se limita às antigas políticas de habitação social, como aliás está preconizado no novo documento. Ou seja, é necessário, além de um Estado subsidiário, provocar o mercado exatamente onde ele tem falhado, na disponibilização de habitação para a classe média. Esta intervenção, e vivemos, porventura, esta contradição, porque até há disponível, não é? Os vistos, há um estoque de habitação disponível, temos de facto de ver como é que o podemos colocar ao serviço das famílias.
Esta intervenção no mercado pode ser municipal, mas não deve ser apenas municipal. Precisa de um quadro legal amigo da autonomia local que lhe dê capacidade de intervir ao nível dos incentivos fiscais necessários e na verificabilidade. O objetivo último de uma política de habitação para a classe média, conforme tem vindo a ser defendida pelo Governo e pela generalidade das forças políticas, aponta para um conjunto de medidas que permitirão, a médio prazo, resolver a atual falha de mercado. Ou seja, permitirão que seja disponibilizada a habitação a preço controlado e acessível. A ser assim, é desejável, achamos, que essa nova oferta contribua para uma maior rotatividade no estoque de habitação social disponível, permitindo que aquelas famílias que atingem rendimentos compatíveis possam e devam recorrer a essa nova habitação a preços controlados, libertando casas de habitação social para aquelas que mais dela necessitam. O mercado pode ser incentivado a preencher a falha existente. E sobre isso entendemos que o Governo deve ter uma palavra a dizer. O Governo, e muito particularmente a Sra. Secretária de Estado, tem vindo a promover um amplo debate no âmbito da apresentação e discussão pública do novo programa do Governo para as políticas de habitação. Saudamos o esforço e o mérito da iniciativa e a forma como tem procurado envolver as autarquias e todas as entidades públicas e privadas e todos os cidadãos a darem o seu contributo. De facto, este é um tema que preocupa os portugueses em geral. Por isso, quero uma vez mais saudar a organização desta conferência e a oportunidade de reunir num único espaço, Governo, autarquias, Assembleia da República, universidades, instituições públicas e privadas e cidadãos, que permitirá discutir, estou certo, de uma forma transversal, um tema de crucial importância para a coesão social, para a dignidade das pessoas. Sem querer tornar-me muito longo, deixo ainda mais um ou outro contributo em complemento do que já referi. A resolução do Conselho de Ministros coloca um grande ênfase na reabilitação urbana, atribuindo-lhe um enorme peso no processo de disponibilização da habitação nas cidades no futuro próximo. Entendemos bem a preocupação do Governo, mas não consideramos que uma política pública de habitação deva excluir a promoção de nova construção. Se queremos realmente intervir no mercado e estimular os privados a participarem num processo em que o preço não exclui a classe média, é fundamental considerar a alteração de alguns paradigmas, nomeadamente o da densificação e o da nova construção. Uma nova política de habitação pode estimular a reabilitação, mas não deve pôr de parte a nova construção. Sugerimos que, porventura, a reabilitação possa ser majorada, por exemplo, em 25%, para haver maior estímulo, mas que possa permitir também a construção, nomeadamente, por exemplo, para as residências partilhadas para idosos, como já referi. Um outro ponto, deveremos refletir sobre a forma que nos apresenta a segmentação dos regimes de rendas que pretende instituir. Renda apoiada, condicionada, acessível para jovens, etc. Sabemos que quanto mais complexos e segmentados são os regimes, menores são as possibilidades de sucesso. Pensamos, por outro lado, que é imperioso que o sistema divida claramente aquilo que é a intervenção pública na habitação social e o que é a intervenção no mercado de renda controlada. Se os rendimentos são um fator a levar sempre ou quase sempre em conta, então estamos a falar de habitação social e não de uma verdadeira intervenção no mercado de arrendamento. É por isso fundamental que os conceitos de renda apoiada, renda condicionada, renda acessível e renda de mercado sejam bem definidos e explicados, nomeadamente quanto ao eventual apoio público envolvido. E é o imperativo que se aperceba quem é essa responsabilidade desse investimento público e se ele provém do Orçamento de Estado ou sai dos orçamentos municipais. Muito obrigado, fico agora disponível para o debate. Muito obrigado por nos ter vindo falar sobre os grandes desafios que se apresentam para o poder local na gestão, na conservação e na monitorização de novas situações e da transformação que está a ocorrer neste momento no tecido urbano da cidade do Porto também. Vamos agora abrir a discussão à audiência. A Secretária de Estado tem que sair daqui a 10 minutos. Portanto, se calhar abria a discussão para cerca de 4 ou 5 questões e depois daremos prioridade à Secretária de Estado para responder. Não sei quem é que tem perguntas. Alguma? Lá atrás. Bom dia, obrigado aos intervenientes pelas intervenções e a Ana Pina já está a rir porque já tivemos muitas conversas. Não, mas eu aqui queria focar sobre a questão que foi a Helena Roseta levantar, a importância da regulação. Eu acho que o tema dos dados seja muito importante
mas é claramente muito longe do que é hoje em dia necessário num contexto de um mercado completamente distorcido por uma economia que não é a economia nacional. Então, eu estimulo a ir um pouco além. É pensar também, eu quero fazer um exemplo, que é uma coisa muito pequena, mas que diz muito depois do acesso. Que, por exemplo, no arrendamento, acabamos de descobrir que no arrendamento praticamente não há incumprimento. Muito bem. Então, talvez é hora de repensar um pouco as regras para facilitar o acesso ao arrendamento, ao contrário. Estou a pensar, por exemplo, na questão do fiador, que parece uma coisa pouco importante, mas que, por exemplo, exclui do mercado de arrendamento legal gente como eu, que sendo um imigrante, não tem ninguém aqui que pode fiar. Eu sou um caso privilegiado, mas há também gente, filhos de pessoas que têm empréstimos, que não podem pedir aos pais de ser fiadores, porque eles têm um empréstimo, ou que eles próprios são fiadores dos pais. Ou seja, são todas coisas que impedem acesso a muitos grupos que talvez não são os mais carenciados, mas que são obrigados a ir para o mercado informal por estas miríades de regras que protegem o mercado que parece não precisar de proteção. É tudo isto. Ok, mais questões? Queiram colocar lá atrás? Sim. May I speak in English? Yeah. Thank you. Sorry. University of Florence, University of Macerata, and you are about A little bit in closer. So, I'm a visiting scholar at the University of Lisbon. I just arrived yesterday, so. Have a nice day. Yeah. Well, thank you very much for the very interesting, venue. The question is, well, it's quite interesting. How to deal with this issue going out from the crisis and try to restructure, the economy, at the same time trying to rehabilitate, the middle class, and then restructuring as well. Let's say the cities, and of course all the let's say real estate situation. Now the point is how to deal with this problem, taking into account the Maastricht Treaty, in which of course is still the 3% and the 60%, and going in the direction of financing with public resources, let's say the renovation and the new houses. As far as understood, actually, it seems, as far as understood, it is a socialist government, this one, as far as understood. And of course, it is more public one, let's say, on the direction towards the public one. How to deal with, let's say, the constraint from the financial point of view. We did some research, some surveys. I am an economist. We did some surveys and research on the Mediterranean countries, that means Greece, Italy, Spain, and Portugal. And there is this problem, that means how to renovate, mainly the main cities, let's say the metropolitan areas, such as Athens, Thessaloniki, Milano, Rome, Madrid, Barcelona, and so on, and of course Lisbon and Porto. But how to deal with the financial situation, because this is the main issue. This doesn't mean that there are not resources, but probably there should be found a kind of compromise between the public and private partnership, I suppose. Therefore, since actually at the end of this month you are going to present the new strategy, it might be interesting to give an idea how to deal with this issue. Thank you very much. Mais questões? Alguma? Então eu vou Ok, aqui uma questão. Eu depois também aproveito para colocar uma questão direta aqui à Secretária de Estado. Está bem, então vamos fazer questões diretas para a Secretária de Estado. Existem? Não sei se será para ser. Sim, penso que sim. Então pode. Bom dia. A questão que eu queria fazer é, havendo um património tão vasto de património público e sendo muito superior às exigências, não é, dos carenciados,
O património também está ele tão espalhado pelo território português, se as medidas que estão a ser pensadas também estão a ter em conta a desertificação, e de que modo é que isto está a ser pensado em termos de aliar o desejo das pessoas ao património que existe. Portanto, a questão é esta. Obrigada. Agora, para fechar a questão lá atrás, pelo menos para fechar aqui... Muito breve, pela secretária. No documento da nova geração da política de habitação há uma visão estratégica muito clara, há uma lista de medidas, digamos, de programas. O que não é assim tão evidente é qual é o espaço entre os dois, digamos, qual é o espaço da governança, como é que, também a secretária disse, como é que esta visão vai ser implementada, governada, traduzida em medidas específicas que podem ser da famílias, etc, etc. Obrigado. E qual é um comentário sobre isso? Obrigado. Ok, então, se quiser responder, deixe-me também só lhe perguntar, fez o levantamento, a maioria dos conselhos responderam, o que fazer agora com esse levantamento? Eu vou só dizer, eu tenho 3 minutos e eu sou pontual, por isso daqui a 3 minutos saio, eu acabo por não conseguir responder a nada. Ora bem, vou só responder por questões mesmo de tempo ao como for possível. Queria só dizer que o primeiro direito, a versão preliminar em que estamos a trabalhar, já tem em conta as questões como a necessidade, muitas vezes, de demolição e reconstrução da habitação social existente, que veio também do levantamento que deixou claro a existência de pessoas em precariedade que habitam em bairros sociais antigos ou temporários que ficaram perenes. Já tem em conta a majoração de situações como as questões de acessibilidade, sustentabilidade ambiental, também tem em conta as necessidades que nós temos a nível de novas formas de habitar, nomeadamente residências assistidas, habitações de transição ou de autonomização para populações que têm abrigo, esse tipo de habitação, digamos que menos nuclear, mas não ela menos importante para garantir o direito à habitação a todos. Queria referir aqui, porque parece-me que há aqui várias pessoas referiram na questão do regime de arrendamento acessível. Nós não estamos a propor nenhum regime novo de arrendamento. Nós temos um programa de incentivo que tem esse nome, eu já estou arrependida, sinceramente, de o ter, porque acho que está a criar demasiada confusão. Nós temos em Portugal um regime de renda, que é o regime de arrendamento apoiado, que tem por base o rendimento das famílias, que na minha opinião é a única forma de nós garantirmos a acessibilidade, é ter em conta o rendimento das famílias. E nós já temos um regime para isso, que é o regime de renda apoiada. Temos depois, e isto segue exatamente a tradição da Europa, temos um segundo regime, que é o regime de renda condicionada, que é o regime que tem em conta, digamos que o investimento e o valor do próprio imóvel, que é o regime que é mobilizado quando o que é dado é apoio ao investimento. E depois temos o regime de renda de mercado, no qual é no âmbito do NERRAU que o programa de arrendamento acessível se move, não substituindo no NERRAU, os contratos de arrendamento são feitos livremente no âmbito do NERRAU, mas dizendo que só recebem apoio por via deste programa quem cumprir estas condições adicionais, e isso eu posso fazer. Ou seja, não limito renda nenhuma, é de adesão voluntária, mas quem quiser ter apoios do Estado naquele âmbito tem de pôr a renda abaixo de um certo valor. Porque é que eu acho que não deve ser criado um novo regime? Para além da segmentação que já foi dita, a minha profunda convicção é que ter 2 regimes a fazer o mesmo não faz muito sentido. E o regime do arrendamento apoiado é o regime que de facto garante a acessibilidade na habitação, porque é o regime que balanceia quanto a taxa de esforço das famílias com o rendimento das mesmas. E a acessibilidade na habitação está perfeitamente definida, ou seja, não há um preço de renda acessível. Para cada família, o preço acessível varia, por isso o que eu tenho que ter em conta é a taxa de esforço, e tenho um regime geral que me faz isso. Pode não estar perfeito, veremos isso, mas ele existe. Duplicá-lo parece-me que é algo que não trará provento. Queria dizer que também temos em questão as situações de, ou seja, o primeiro direito não é só para a oferta pública, também tem uma vertente de financiamento muito forte, nomeadamente às famílias, às cooperativas, às associações de moradores que queiram, pelos seus próprios meios, autopromover uma solução, e também para a mobilização de proprietários privados, sempre mediado pela autarquia,
como é o caso da Ilhas, Augis e outras situações em que estes tenham de ser chamados a intervir. Queria também dizer que temos, mas não para o primeiro trimestre, o pacote da reabilitação, foi o objetivo que eu não falei, onde entram umas coisas ligadas com obras em propriedade horizontal, que foi aqui falado, com os apoios à reabilitação habitacional, com também instrumentos que incentivem a colocação no mercado dos devolutos que não são do Estado. Tudo isto é feito, tudo com base e com respeito pela autonomia local, a nível de fiscalidade, que não lhe tiramos nenhuma, e ao nível da edificabilidade, porque é de facto as autarquias locais que têm os instrumentos de gestão territorial na sua mão. Nem eu posso aí fazer nada. Relativamente à nova construção, de facto não vai ser o centro das políticas públicas, é assumido desde o primeiro direito, é um dos nossos pilares, não a proibimos. Ou seja, há uma diferença muito grande entre o que é que as pessoas podem fazer e onde é que o Estado vai gastar o seu maior esforço de política pública. E tudo o que temos nos indica que o nosso esforço neste momento tem de estar essencialmente pousado no âmbito da reabilitação, mas é como eu digo, não está excluída a construção nova, não sendo de facto a tónica que queremos apontar neste momento. Por fim, em relação ao fiador e outras questões que se falaram aqui de regulação, eu queria só chamar a atenção para uma coisa. Nosso principal problema neste momento é falta de oferta. E toda a promoção que eu consiga mobilizar, e estou já a mobilizar todo o investimento a nível de peso do Orçamento de Estado para esse fim, e todos os imóveis que o Estado tenha adequados para esse fim, não vai chegar para a procura que temos. Eu preciso de garantir que há um ambiente que permita e que incentive nova oferta habitacional para arrendamento. Por razões como essa, eu acho que a solução neste momento não é, perante um desequilíbrio de regulação e, mais uma vez, cair em cima do arrendamento. O que eu tenho de garantir é que há um equilíbrio de regulação entre as atividades que estão a competir e garantir que cubro os problemas que tem o arrendamento, senão eu nunca mais vou ter nova oferta. E aí, em relação a questões como o fiador, eu já referi qual é a resposta que eu acho que deve ser dada. Eu acho que o que deve ser dado é um instrumento de política pública que garanta ambos os lados. Que aqui não há risco. Não há risco nem do inquilino, se ele ficar de repente desempregado sem justa causa, ou se um dos membros do agregado familiar deixar de poder oferir rendimentos, e que não há risco do lado do proprietário, que liberta por essa via o inquilino de fiador e caução. Eu acho que tudo o que fizermos neste momento em que está a haver uma sangria na oferta para o arrendamento, vá contra a atração de nova oferta, é absolutamente prejudicial para a habitação, porque eu do outro lado não tenho números suficientes para dar resposta à procura. Por fim, a estratégia já está disponível, já pode consultar e já pode ver as formas como nós estamos a prever graduar os apoios. A desertificação, temos programas para a desertificação previstos, nomeadamente o Chave na Mão, que é um programa que visa a facilitação de mobilidade para o interior, mesmo até quem tem casa própria, ficando a gerir o IRU, essa habitação, e disponibilizando em arrendamento acessível. E, ao nível da governança, a estratégia também tem já explícito que todos os instrumentos serão num sistema de governança multinível. Posso já avançar com o primeiro direito, um dos primeiros princípios que enuncia é o princípio da participação, da cooperação entre os vários níveis de governo, mas também o princípio da participação das comunidades na escolha das suas soluções habitacionais. Peço mesmo imensa desculpa, mas já estou atrasada 5 minutos e não posso, não é minha prática chegar atrasado aos encontros. Obrigada, muito bom dia e espero que continue a correr muito bem. Senhoras, já está melhorado. Nós aqui agradecemos a presença da Secretária de Estado. Não sei se querem responder a algumas questões que foram colocadas. E depois vamos fazer uma nova ronda com mais questões. Sei que há mais pessoas a querer colocar questões, portanto. se calhar melhor é fazer mais essa ronda já e depois nós respondemos no fim, é mais simples. Questões?
Bom dia a todas e a todos. Obrigado pela vossa exposição. Ricardo Lopes, de Dinamite 7. Uma coisa que eu estava aqui a pensar durante a vossa exposição, tendo em consideração os números que já todos sabemos e que eram mais ou menos evidentes no parque habitacional existente, e se pensarmos, por exemplo, na escala da área metropolitana de Lisboa, uma solução e um pensamento crítico sobre os transportes públicos e a articulação intermunicipal não seria uma solução relativamente simples para nós pensarmos as questões da habitação? Nós temos municípios a 2, 3 km daqui, com um parque habitacional vastíssimo e que tem sido, de certa forma, acho eu, negligenciado na discussão da habitação nos últimos tempos. Obrigado. Mais questões? Eu queria fazer uma pergunta. Quer? É diretamente para o Sr. Vereador da Câmara do Porto. Pergunto se não está já em discussão e na prática a ser feito pela Câmara do Porto habitação para a classe média, digamos assim, no âmbito da saúde. E sendo que essa habitação, ao contrário do que estava a dizer, é construção nova, porque é a reutilização do lote apenas. Portanto, a intervenção que a SURU está a fazer no meu bairro, que é o bairro do Porto, é uma intervenção nova, não é reabilitação, não é recuperação, é uma opção de construir, usando o mesmo lote e construir de novo, portanto é construção nova, e parece-me que se destina a uma classe média, digamos assim. E mais uma coisa, e tem um forte financiamento de Estado. Um forte financiamento de Estado. E eu que o diga. Sim, não, com toda a vontade, de facto, mas não é suficiente. Aquilo que a SURU depois, eu julgo que a SURU neste momento tem arrendado cerca de 50 fogos. Eu posso lhe dizer que a Câmara de Obras Social, que eu presido a empresa de Obras Social, nós neste momento estamos a fazer a reabilitação de 17 edifícios no centro histórico. É um investimento de cerca de 5 milhões de euros entre projeto e construção, e estamos a pensar seriamente, de facto, colocá-la no arrendamento condicionado e não no arrendamento social. Até porque consideramos que, de facto, não devemos continuar a investir no aumento do estoque de habitação social, que já temos 13 mil fogos, e sentimos que, de facto, há aqui uma carência para a classe média. Mas é um investimento de 5 milhões de euros, são mais ou menos 60 fogos, e que está em construção, e estamos neste momento a desenvolver o modelo para colocar também o regulamento que vai prever essa situação. Agora, isso não significa, relativamente a esta questão, o que nós sentimos é que, apesar de tudo, tem que haver aqui várias soluções e temos que diversificar as respostas. Porque aqui já foi dito e bem, quer dizer, nós estamos a falar de política de habitação, mas o problema aqui está a insuficiência de recursos, há uma precariedade ainda social. Hoje a classe média, de facto, os seus rendimentos, mesmo aqueles que trabalham, não conseguem disponibilizar do seu rendimento um montante suficiente para pagar a habitação. Nós, por exemplo, temos cerca de 1000 famílias no Porto, a quem reconhecemos, de acordo com os nossos regulamentos, o direito à habitação, e que está a guardar casa cerca de 1000 famílias. E que eu vou precisar para aí de 3 anos, mais ou menos, porque conseguimos entregar ao ritmo de uma casa por dia, e vou precisar de 3 anos para satisfazer essas famílias. E, entretanto, vão surgindo novas carências. Pronto, este é um problema, de facto, de grande complexidade, não é? E de grande diversidade, mas é verdade. Agora, a SURU é, de facto, um bom exemplo. Agora, do ponto de vista técnico, há aqui uma situação interessante, porque é verdade que são novos lotes, mas eu julgo que, do ponto de vista técnico, é visto como reabilitação, não é? Sim, é indiferente. Sim, é indiferente. Sim, isto é indiferente. Para o caso, para a discussão, é indiferente, não é? Mas o que é... Agora, aqui a questão é a seguinte, quando eu falo em nova...
parece até uma contradição, mas nós falamos um bocadinho da experiência, da situação do Porto, mas de certa forma também fazemos uma reflexão um bocadinho da questão nacional. Porque nós, por exemplo, por um lado dizemos que não queremos aumentar muito o estoque de habitação social, por outro lado também até dizemos, apontamos uma crítica, ou digamos, ou para a reflexão, que achamos que também deve ser equacionado o apoio à nova construção. E quando dizemos o apoio à nova construção, não é exclusivamente para aumentar o estoque, a Secretaria de Estado já explicitou, pode ser para substituir, não é? Agora, de facto, temos este problema que é grave e que vai continuar a haver pressão. Esta última intervenção colocou a questão dos transportes. Eu acho que a questão é muito oportuna, não é? E ainda bem que a colocou, mas de facto as cidades como o Porto e Lisboa de facto continuam a ter, são muito um porto de destino e continuam a ser ainda muito atrativas, não é? Por mais que se invista, e quanto mais investirmos no transporte público, elas se calhar ainda mais atrativas são, não sei. De qualquer das maneiras, é verdade, a saúde tem, com dinheiros públicos, e nós queremos continuar a investir mesmo agora com a municipalização. Mas o que não é suficiente, mesmo assim. Queria, muito rapidamente, dar aqui alguns tópicos sobre as perguntas que foram feitas. Relativamente à questão do fiador, eu estou absolutamente convencida que nós podemos substituir a figura do fiador por figuras, como a Secretária de Estado deu a filosofia, mas não deu o nome, figuras como o seguro de renda, ou garantias públicas. Portanto, está-se a trabalhar nisso, a própria Secretaria de Estado está a trabalhar nisso. Havendo um seguro de renda, é uma solução que é positiva para as duas partes, para o senhor e para o inquilino, e fundos de garantia pública também podem substituir-se ao fiador em determinadas circunstâncias. Portanto, são caminhos possíveis. Eu acho que a questão do fiador é não só um obstáculo, como uma coisa obsoleta. Quer dizer, é obsoleto, portanto temos que encontrar outras soluções para isto. Quanto à questão que colocou dos critérios de Maastricht e de como é que nós conciliamos isto com os recursos disponíveis, nós podemos não ter recursos financeiros imediatamente disponíveis para muita coisa, mas temos outros recursos e é isso que é preciso ter em conta. Não são só recursos financeiros que é preciso. Temos recursos físicos, sobretudo de casas existentes que estão vazias, portanto temos muitos recursos físicos. Temos muitos recursos que não foram aqui falados, mas que são fundamentais e que estão por trás do que Alexandre disse sobre o programa SAL dos anos 70, são a energia social das pessoas. Nós temos muita energia social. A habitação nos países mediterrâneos é muitas vezes a primeira coisa em que as pessoas apostam e dedicam muita parte do seu esforço, do seu dinheiro e até da sua capacidade de construção para resolver a questão da casa. Há energia social, há recursos físicos e espero que haja vontade política. Eu acho que com estas três coisas já se faz muito. E, portanto, mesmo que não haja tantos recursos financeiros quanto isso, nós temos capacidade de fazer. O meu objetivo aqui não é tanto fazer o ideal, é subir da situação que estamos para algo melhor. Temos uma posição gradualista e incrementalista. Temos que ir fazendo mais com aquilo que temos. E temos recursos que não estamos a utilizar. Nomeadamente a energia social das populações não está a ser utilizada. Os bairros que as pessoas fizeram em autoconstrução, os bairros precários, as alges, não estão a ser requalificados, não há programas para os apoiar. E, portanto, penso que aqui podemos realmente inovar. Inovar não, recuperar o que já se fez no passado, mas recuperar com olhos de agora, do século XXI. Quanto à questão do património público e da desertificação, é uma questão profunda, não é só património público, é também património privado. Portanto, este é um problema que agora, o ano passado, com a história dos incêndios, saiu assim à consciência nacional com uma evidência absoluta. Nós temos de ter programas de apoio à habitação no interior, temos de ter programas de apoio à habitação permanente e até à segunda habitação, que faz parte da vida das aldeias. As aldeias não são só as pessoas que lá estão, as aldeias são as pessoas que lá estão, mas as que lá vão passar férias porque têm saudades. Eu costumo dizer que as aldeias é o que lá está, mais as saudades. Portanto, há uma outra maneira de olhar para as aldeias que nós temos que introduzir e conseguir que haja uma ligação mais viva entre as aldeias e os centros urbanos mais próximos, e que isso permita criar melhores condições de habitação nos sítios que têm risco de desertificação. Não é tanto ocupar património que está vazio, mas é criar condições de viabilidade para muitas casas que não estão ocupadas porque as pessoas não estão lá a viver, mas são casas que têm boas condições. Temos que encontrar aqui uma solução inteligente, não sei como, podemos ir para os programas de permuta que a Ana falou, pode haver outras soluções, mas temos que encontrar aqui uma solução inteligente, porque precisamos que essas casas não desapareçam, precisamos que essas casas sejam usadas e precisamos que as famílias que não estão lá porque estão a trabalhar no sítio
possam ter algum rendimento dessas casas que estão vazias. Temos que encontrar aqui, temos que ser criativos para fazer alguma coisa. Relativamente à questão da governança, eu acho que a Ana já respondeu, e é verdade, portanto não vou desenvolver. Relativamente à questão dos transportes públicos, é evidente que temos que ter uma ligação de uma coisa com a outra. O artigo 65 fala da habitação adequada, mas depois que tem condições de equipamentos, tal, e a questão dos transportes é fundamental. Há uma coisa que ninguém falou aqui, nós temos alguns estoques que estão a desviar recursos do acesso à habitação, não se falou, mas seria um outro debate, nomeadamente o alojamento local, portanto o sucesso do alojamento local está a desviar estoque do arrendamento para outras modalidades. Penso que é uma das razões da diminuição que a Ana falou, temos uma diminuição da oferta de arrendamento urbano, estamos neste momento a ter uma diminuição da oferta, embora haja mais construção e mais reabilitação, portanto há aqui outros conflitos. E depois temos um outro tipo de stock, que também não se falou, mas que é muito importante e que também temos que mexer nisto com muito cuidado, que é o stock das habitações que fazem parte das carteiras dos bancos, das casas que foram devolvidas aos bancos por hipotecas e que não conseguem ser aplicadas. Não se trata normalmente de stock no centro urbano, nos centros urbanos, porque esses, como estão a valorizar-se, os bancos escoam, mas trata-se precisamente de stocks que estão e que não servem para as famílias que de lá saíram, mas podem servir para outras. Portanto, temos que encontrar também aqui soluções criativas. Isto é muito curto para dizer tanta coisa, mas temos muitos recursos. Era aqui que eu queria chegar. Temos muitos recursos, precisamos de bastante imaginação e bastante vontade política para os compreender. Obrigado. Não sei se querem acrescentar mais alguma coisa. Então, sendo assim, eu dou por finalizado o primeiro painel. Agradeço renovadamente terem comparecido e disponibilidade para participar no nosso painel e na nossa conferência. Temos agora um coffee break de 15 minutos e, portanto, às 11h45 estamos aqui de volta para o segundo painel sobre as questões contemporâneas.